Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Louvado seja Deus por mais um dia. Hoje, feriado, pode-se dormir até um pouco mais, pode-se descansar um pouquinho. Algumas atividades permitem que a gente tenha dê uma pausa, né? Um dia que a nossa nação sempre teve como importante. E nós louvamos a Deus pela nossa vida, pela nossa paz, pela assistência santa do Senhor a cada um de nós. Então vamos continuar. É um dia especial e vamos louvar a Deus. Nós vamos meditar no Salmo 37. É sempre muito bom a gente meditar na palavra do Senhor, pedir a graça e procurar entender as coisas, o que acontece. Muitos servos de Deus, no presente e no passado, tiveram preocupações com o que eles viam. A gente tem. Eu, por incrível que pareça, eu me preocupo com algumas coisas. A longanimidade de Deus é uma maravilha para mim. Mas é por causa desta mesma longanimidade, que é uma maravilha para mim, é que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta gente perversa vivendo, e a longanimidade que me é favorável espera que aquela pessoa, que aquele sistema, que aquela situação também pondere, pense e mude. Então, às vezes eu me incomodo quando eu penso na grandeza de Deus, seu perdão, a longanimidade em relação a mim. Eu considero muitas situações. Eu tenho a felicidade de não fazer o mal a ninguém, principalmente o mal espiritual. O mal espiritual é algo cruel. O sujeito que maltrata alguém aqui, o mau pai, o mau marido, a má esposa, a mãe perversa, qualquer que seja o comportamento de quem faz o mal aqui, é cruel, é muito ruim, mas é menos grave do que um desgraçado de um religioso que desencaminha as pessoas para o abismo. Um falso pastor, um verdadeiro padre, porque o falso pastor é uma praga, e o verdadeiro padre também. O falso padre talvez não seja tão perigoso, porque em se tratando de um falso padre, ele vai viver de aparência, vai enganar muita gente e tal, mas ele não induz ao inferno, ou não conduz. Mas um verdadeiro padre, o verdadeiro religioso do mal, o idólatra, o espírita, o que faz o mal, este, na verdade, é pior do que assassino, do que qualquer outro tipo de mal. O mal espiritual, ele é mais grave do que qualquer ofensa física, ou mental, ou moral. É um terror. Eu tenho a felicidade de não fazer o mal espiritual a ninguém. Mas a longanimidade de Deus que beneficia a mim, também beneficia a um juiz corrupto, a um político corrupto, a um maligno qualquer por aí,
que Deus espera, que Deus quer, dá tempo a essa pessoa para ela se corrigir. Nossa leitura, Salmo 37, versículos 35 a 39. E o tema é este. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é mais. Procurei, mas não se pode encontrar. Note o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é de paz. Quanto aos transgressores, serão destruídos, e as relíquias dos ímpios serão desfeitas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Louvado seja Deus. Meus queridos, é uma palavra maravilhosa para mim, para você, para todos nós. Quantas vezes você viu, quantos de nós já assistimos o ímpio prosperar, se orgulhar? Eu tenho ímpios na minha relação, na minha amizade, porque nós temos a instrução de Deus para ter amizade. É diferente de comunhão. Mas nós aprendemos que no que tiver ao nosso alcance é ter paz com todos. E por incrível que pareça, há ímpios na minha relação. Nós tivemos uma dificuldade, um problema em casa um dia e eu procurei uma pessoa e ela me atendeu com muita gentileza e me ensinou uma coisa. Ela disse, olha, vizinhos é para ser como irmão. Eu nunca ouvi isso de um crente. Pelo contrário, eu vi crente mau vizinho. Eu tive mau vizinho cristão. E esta pessoa me ensinou esta lição. Vizinho é para ser como irmão, para ajudar, para atender na necessidade. E eu, muito bem, muito obrigado. Obrigado pela lição. A lição foi mais importante do que a ajuda. E eu estou falando assim por alto porque não quero ser compreensivo mesmo, não quero que ninguém entenda quem foi ou o que foi. Mas não deixou de ser importante, foi uma experiência para mim. Porque aquela pessoa que não tem nada a ver com o Evangelho, é provável que abomine o Evangelho. Nunca conversei sobre o Evangelho com ela. Por causa das escolhas. E ela me disse isso, olha, vizinho, ela sabe que eu sou pastor, ela sabe que minha família foi criada na casa, no quarteirão. Agora, ela me deu uma lição, me ensinou uma lição, não foi uma lição de moral, foi uma lição de vida. Vizinhança, vizinhos, é para se entender e se servir como amigos, como parentes, vizinho é para ser como irmão. O salmista, um observador, diz, eu vi o ímpio com grande poder e espalhou raízes como uma árvore natal, uma árvore na terra natal. Há uma diferença enorme você transplantar uma árvore adulta para uma árvore que nasceu ali. Mas passou, este ímpio passou, ele não é mais encontrado, já sumiu. Mas passou, já não é, procurei e não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o fim desse homem é de paz.
todos os que servem a Deus com fidelidade, com graça, sabe e procura a paz. O versículo 38 diz: quanto aos transgressores, serão destruídos um a um, e as relíquias dos ímpios serão desfeitas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Salvação, no contexto do Salmo, não era aquela salvação que Jesus pagou. Era simplesmente livramentos. A salvação dos justos vem do Senhor, que era o livramento da aflição, da decepção, das grandes angústias e das desmoralizações e outras coisas. Nós aprendemos sempre na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, guardando, ajudando, ensinando, porque somos discípulos, precisamos ensinar, precisamos aprender, precisamos da graça para viver. Que o Senhor abençoe e guarde cada vida. Nós vamos orar ao Senhor. Hoje a família da nossa intercessão é a família da irmã Gorete Barros. Orar pela irmã Gorete. A conheci solteira há muitos anos, casou-se com um viúvo, meu professor. O Senhor Jesus já o levou e ela perdeu os pais, e hoje ela vive com uma parte da família. E vamos orar pela serva de Deus. Está no rol da nossa oração, está no nosso memorial como viúva e como ajudadora. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado pela tua igreja. Continua conosco, Senhor, abençoando e guardando a tua igreja. Crianças, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos, Pai, cada membro e congregado na tua igreja. Agora te apresentamos a irmã Gorete Barros. Abençoa, guarda a tua serva, guarda a sua família, Senhor, seus irmãos, seus familiares, seus sobrinhos, cada um, Pai. Tu conheces a família inteira, a necessidade de cada um, e a tua serva, ó Deus, sustenta e guarda, livrando, dando saúde e vigor. Amado Pai, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, o seu trabalho, na edificação das crianças na tua casa, no serviço prestado ao teu reino, em todos os dias da sua história como serva tua, Pai. Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.